Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Entender. A gente torce pro Palmeiras, acompanha futebol, mas ninguém vai sanar a dívida, ninguém vai zerar. Aí você pega o próprio Flamengo, zerou, não zerou a dívida, mas diminuiu radicalmente sua dívida, mas porque tinha interesse em construir estádio. Enquanto o Flamengo não diminuísse sua dívida, dificilmente ele ia conseguir ter a aquisição do terreno. Então você vê, quando quer construir um estádio, pô, aí sim, tem responsabilidade. E depois, quanto vai custar para o Flamengo? Qual parceiro vai ajudar nisso, né, mano? Porque não há, para o pessoal entender, para o flamenguista entender, não há como você subir um estádio daquele que estão projetando sem construir dívida, gente. Não há como. Nem um clube europeu vai construir um estádio do zero e não vai gerar uma dívida, né, mano? Só se vier um saudita, rei do petróleo lá, e despejar 200 milhões de barris de petróleo na tua mão lá para você fazer, só se for assim. Mas você fica com dívida com ele, né? Exato, mas não tem como, tá vendo? Não tem como. Não tem como. Não, Fernando, porque assim, muito se criticou o Gagliotti. Muito se criticou o Gagliotti por muito menos. Por muito menos. O Gagliotti foi criticado pra caramba e xingado de vários nomes. E a gestão dele, se a gente comparar com a gestão da Leila, foi muito melhor. Então, até em termos de título, do que a gestão da Leila. Mas o Gagliotti não foi tratado nem de longe como o melhor gestor, como uma grande gestão. Hoje é diferente. Hoje o pessoal lembra do Gagliotti com carinho. Mas na época, não era. A Leila não fez simplesmente nada, velho. Ela fez o quê? Funções administrativas? Ela deixou o ambiente agradável para quem está lá dentro para poder trabalhar. Isso a faz uma grande gestora. Ela pagou a dívida com a patrocinadora que ela é dona, sendo que anteciparam uma dívida com o Paulo Nobre que não precisava ser paga, e aí sim foi por isso que se estendeu essa dívida com a Crefisa. Porque senão a gente já teria pago essa dívida há muito tempo. E isso faz dela uma grande gestora. Ela negociou com a W Torre um dinheiro que já era do Palmeiras, ela decidiu entrar na justiça contra a W Torre. Isso faz dela uma grande gestora? Para, velho. Para. Ela renovou com a Abel por 3 milhões por mês. Isso faz dela uma grande gestora. Ah, tá de brincadeira, velho. Ó, custo do estádio, o Dani 86. Eu não vou te explicar, na moral. Você acredita que realmente os patrocínios sobem o estádio do Flamengo? Te faz bem? Então acredita nisso. Eu não vou ficar aqui explicando quanto que foi o terreno, quanto que é o potencial de construção, qual que é o retorno e para quantos anos. Vai estudar. Sai da live e vai estudar. Vai estudar que te faz bem. Porque se você acredita que verba publicitária, inclusive, enquanto você não tiver verba publicitária, meu amigo, tem um negócio chamado obrigação de fazer, de cumprir. Isso é uma dívida. A partir do momento que a Campo Largo me patrocinar e falar assim, eu tô te patrocinando, mas eu quero 50 vídeos entregues. Você tem uma dívida, eu tenho uma dívida com a Campo Largo. Eu vou receber essa verba a partir do momento que eu cumprir essa dívida. É uma dívida, não deixa de ser, porque se eu não cumprir, eu vou ser executado. Então o Flamengo ele tá subindo o estádio, mas vai gerar dívida, bicho. Assim como a MRV, quando construiu o Mangá, aumentou o potencial de dívida do Atlético Mineiro. Vai pesquisar, cara. Sai da live e vai pesquisar. É um beabá básico isso aí. É básico. E outro ponto, teve o Maurício Luiz aqui, do que eu tava falando da dívida do Paulo Nobre, porque muita gente não sabe, mas talvez o Palmeiras esteja passando por problemas de fluxo de caixa hoje, porque antecipou o pagamento de uma dívida motivado feito por motivações políticas para pagar-se o Paulo Nobre antes da hora. Para não ter mais nenhum vínculo com o Paulo Nobre. Então talvez o Palmeiras atravesse hoje problemas de fluxo de caixa devido a um pagamento de uma dívida que era diluída em 10 anos, feita em sei lá quantos anos, 5? Pagamento feito em 4? Mas isso ninguém lembra, né? Ninguém fala disso. Um abraço pro Douglas Pires aí, falou que o Rudy Landucci, em live com o Boca Palmeiras, estava falando mal da mídia palmeirense no YouTube, disse que são idiotas quem pede fora Abel. Quem vê umas piadas sem graça também é bem besta.
O Bruno falou o seguinte, ó, por isso, há algum tempo atrás, eu escrevi sendo flamenguista, evidentemente que era e sou contra o estádio, que preferia... Não, acho que o estádio pode ser um fator positivo, sim, só para o pessoal entender, eu não estou criticando a construção do estádio do Flamengo, eu só estou falando que uma construção assim, igual um CT, né, Mangá? Vamos imaginar que o Palmeiras queira, o Palmeiras já fez investimento em CT, mas vamos imaginar que vai fazer outro, vai criar um outro investimento, sei lá, vai captar na Itália jogadores e vai criar um CT lá. Vai ter custo. Esse custo acaba, se você não tiver na mão como gerenciar isso, primeiro você vai ter um aumento de dívida. Então, por exemplo, o que o Corinthians fez aí, não quero aprofundar para a gente terminar a live aí, que já deu horário, mas o Corinthians, ele está se vendo numa situação tão difícil, para vocês entenderem aí, que os juros do Corinthians, os juros hoje, o Corinthians não consegue bater azul, porque os juros que vem já da dívida é maior do que ele tem capacidade de arrecadar. Aí o que o Corinthians fez? Se desesperou e está tentando aí. É Pogba, é Memphis. Por quê? Tentando pegar o potencial publicitário para cobrir esse rombo. Tanto que a vaquinha do estádio é para ajudar a diminuir a dívida do estádio, para diminuir os juros de cobrança dessa dívida. Você diminui os juros e aí você tem que ter uma dívida mais controlada. O Palmeiras tem uma dívida controlada, o Flamengo já tem há algum tempo. O Botafogo vai trabalhar para isso, mas ainda não é uma dívida controlada. O Atlético Mineiro não tem uma dívida controlada, ou seja, tá todo mundo devendo no futebol brasileiro. Então, assim, não tem quem deva menos, tem quem deva mais. A gente precisa entender, viu, Manga, quais dívidas são de corrupção. Olha lá a matéria do Cruzeiro quando caiu para a Série B. Aquilo é uma dívida de corrupção. Essa é a pior dívida que tem dentro do futebol. Alguém botou o dinheiro no bolso. Dívidas com empresários de jogadores que não performaram. Essa é uma das piores também. Então depende, né, Manga? O que é uma dívida de investimento e o que é uma dívida de corrupção, de má administração. Essa é a questão, né? Enfim, para passar para vocês aí, eu acho que vamos ficar de olho. Em janeiro, estamos abertos aqui para elogiar a Leila Pereira. Vamos ver o que ela vai anunciar para a gente. Mas a gente precisa questionar. Se chegar em janeiro, Mangá, o patrocínio do Palmeiras, não estou nem falando da empresa. A empresa, para mim, já foi o tempo que me importava, porque eu já vi que não vai adiantar, vai ser bet mesmo, é o que tudo indica. Então, a gente vai elogiar, mas vai sempre fazer a ressalva. Dependendo da empresa, o acordo é legal, mas vamos ver se vai cumprir. Então, o que eu elogiei a Leila como patrocinadora? Que ela cumpriu. Agora precisa ver o que vai ser anunciado, né, Mangá? E o que vai ser cumprido aí pela próxima patrocinadora ou patrocinadores do Palmeiras, mano.